Em face da crescente incerteza global e dos desafios crescentes, as mensagens da Virgem Maria, especialmente por meio de suas aparições em Medjugorje, ressoam profundamente com os fiéis ao redor do mundo. Ela fala conosco como uma mãe amorosa, nos exortando a nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que virão. Suas palavras são cheias de urgência, mas também de imensa esperança, compaixão e orientação, oferecendo-nos um roteiro para a jornada que temos pela frente. O cerne da mensagem de Maria é um chamado à prontidão espiritual. Ela nos pede para fortalecer nossa fé, renovar nosso compromisso com a oração e nos unir como uma comunidade unida de fiéis. Em meio a desastres naturais, conflitos globais e profundas provações espirituais, sua mensagem é clara e, por meio da oração, confiança em Deus e dependência da proteção divina, podemos navegar nestes tempos turbulentos. Suas palavras nos convidam a abraçar o poder do rosário como uma ferramenta de guerra espiritual, um escudo contra a escuridão que busca engolir nosso mundo. O chamado de Maria não tem a intenção de incitar medo, mas de nos despertar para a importância de nossas vidas espirituais. Ela nos lembra que, como uma mãe amorosa que cuida de seus filhos em tempos difíceis, ela está conosco, nos guiando e nos oferecendo refúgio em seu abraço compassivo. Sua mensagem nos convida a ouvir, refletir e agir fortalecendo nosso relacionamento com Deus. Por meio da fé, oração e confiança na providência divina, encontraremos a resiliência e a paz necessárias para enfrentar os desafios que virão. Com base nas profecias de Medjugorje e Fátima, Maria nos chama a reconhecer os sinais dos tempos e a nos preparar para as batalhas espirituais que estão por vir. Os avisos dados em Fátima, que previram guerras, perseguições e o aumento da imoralidade, continuam a se desenrolar em nosso mundo hoje. Em Medjugorje, ela fala diretamente conosco, pedindo conversão, oração e penitência. Ela enfatiza a importância de preparar nossas almas por meio da oração, particularmente o rosário, e a participação na Eucaristia. Essas mensagens não são apenas reflexos do passado, mas chamados vivos à ação em nossos dias atuais. Elas nos lembram que os desafios que enfrentamos não são apenas físicos, mas profundamente espirituais. Maria nos exorta a recorrer à oração, particularmente ao rosário, como um escudo para proteger nossos corações e mentes das forças das trevas que buscam nos desviar. Ela nos chama para sermos vigilantes, para responder com fé e arrependimento, e para nos prepararmos espiritualmente para as provações que testarão nossa devoção e determinação. Por meio das mensagens de Maria, somos lembrados de que, em tempos de crise, a oração é nossa arma mais poderosa. É por meio da oração que encontramos força, clareza e proteção. E ao enfrentarmos as tempestades que podem vir, fazemos isso com a confiança de que, ao colocar nossa confiança em Deus, seremos guiados por elas com a graça e a misericórdia que somente a proteção divina pode oferecer. Proteção espiritual por meio da oração e da unidade, o chamado de Maria aos fiéis em um mundo onde a escuridão espiritual ameaça cada vez mais nos engolir, a Virgem Maria nos deu um chamado profundo e urgente para nos prepararmos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. As forças do mal estão trabalhando, buscando distrair e enganar, mas através da oração, particularmente o rosário, recebemos uma ferramenta poderosa para proteger nossas almas. Maria nos encoraja a rezar o rosário diariamente, lembrando-nos de que cada oração é um escudo que dissipa a escuridão, trazendo graça e proteção divina para aqueles que se aproximam dela com fé. O rosário não é apenas uma série de orações, é uma meditação sobre a vida de Jesus e Maria, ajudando-nos a nos aproximar de Deus enquanto fortalecemos nossos corações contra a tentação e o mal. Ao nos comprometermos com o rosário, não estamos apenas orando Maria, mas também nos aproximando do divino, ganhando força e clareza para enfrentar as provações da vida. Esta arma espiritual é particularmente importante nestes tempos, à medida que o mundo se torna mais escuro e caótico. É em nossa devoção ao rosário que podemos encontrar refúgio, força e orientação. Igualmente importante é a Eucaristia, que Maria nos chama a receber regularmente. A Eucaristia é a fonte de nutrição espiritual, é o corpo e o sangue de Cristo, unindo-nos a Ele e nos capacitando a suportar as provações que virão. Na Eucaristia, encontramos a graça de permanecer fortes, de sermos espiritualmente nutridos e de trilhar o caminho da retidão.
É por meio deste sacramento sagrado que somos espiritualmente preparados para as batalhas que enfrentaremos, e ao receber a Eucaristia, nos aproximamos do coração de Cristo, ganhando força para suportar. No entanto, ao lado dessas práticas espirituais vitais, Maria também oferece um aviso sobre os perigos do pecado, particularmente pecados como luxúria, ganância e a decadência espiritual que está infectando a humanidade. Em suas mensagens, ela adverte contra as forças destrutivas da tentação, alertando que o inimigo está trabalhando incansavelmente para atrair almas ao pecado com falsas promessas de prazer e satisfação fugazes. Luxúria, ganância e um crescente desinteresse em vocações religiosas estão consumindo a humanidade, afastando muitos do caminho da salvação. Luxúria, Maria adverte, é um dos pecados mais destrutivos porque destrói a pureza e distorce a sacralidade dos relacionamentos humanos. Em um mundo onde a sensualidade é frequentemente glorificada, Maria nos exorta a resistir a essas tentações e a buscar a pureza do coração e da mente. A verdadeira alegria, ela nos lembra, é encontrada em honrar os mandamentos de Deus e viver uma vida de virtude, não nos prazeres fugazes que o pecado oferece. A ganância é outro pecado que ameaça nos afastar da graça de Deus. Em uma sociedade obcecada por riqueza material e sucesso, Maria nos lembra que essas coisas são transitórias e não podem proporcionar a paz que só vem de um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Ela nos chama para nos desapegar do materialismo e nos concentrar nas riquezas espirituais. O amor a Deus e o serviço aos outros, que proporcionam uma realização verdadeira e duradoura. Para nos ajudar a resistir a essas tentações, Maria nos encoraja a invocar a proteção do Arcanjo Miguel, o grande defensor contra o mal. Ao invocar sua intercessão, podemos fortalecer nossa determinação de resistir aos pecados que ameaçam nosso bem-estar espiritual e permanecer firmes em nosso compromisso com a santidade. O Arcanjo Miguel é um guerreiro contra as forças das trevas, e sua proteção é vital à medida que enfrentamos os desafios espirituais de nossos tempos. Apesar das imensas dificuldades que temos pela frente, a mensagem de Maria é de esperança. Ela reconhece que muitos enfrentarão dúvidas, medos e tentações avassaladoras, mas ela promete seu cuidado maternal a todos que buscam refúgio nela. Não importa quão intensas as provações possam se tornar, Maria nos assegura que nunca estamos sozinhos. Aqueles que se voltam para ela e para seu filho em busca de orientação serão protegidos. Em tempos de escuridão, é nossa fé que nos levará adiante. Maria nos exorta a manter firme nossa fé, pois é em nossa confiança no plano de Deus que encontraremos forças para perseverar. A promessa de proteção de Maria se estende a todos que se voltam para ela em busca de ajuda. Ela nos lembra que, ao permanecer perto dela, podemos navegar até mesmo nos momentos mais sombrios com a certeza de que ela está conosco, nos guiando e intercedendo em nosso favor. Seu cuidado maternal é um refúgio e, por meio dele, podemos encontrar paz mesmo em meio à turbulência. Um tema central da mensagem de Maria é o chamado à unidade. Ela exorta os fiéis a se unirem em oração, a apoiarem uns aos outros por meio de atos de caridade e a promoverem a compaixão. Em tempos de tribulação, é por meio da força da comunidade e da oração coletiva que encontraremos resiliência. Juntos, podemos enfrentar as tempestades da vida, pois nossa fé compartilhada e nosso compromisso uns com os outros criarão um escudo espiritual que nos protegerá das provações que estão por vir. O chamado de Maria não é apenas para indivíduos, mas para todo o corpo de Cristo se unir em oração e ação. À medida que enfrentamos desafios globais e pessoais, é por meio de nossa força coletiva na oração que permaneceremos firmes em nossa fé. Nestes tempos incertos, a mensagem da Virgem Maria serve tanto como um aviso quanto como um farol de esperança, chamando-nos à preparação espiritual, unidade e uma confiança mais profunda na graça de Deus. Vamos abraçar este chamado com urgência. Vamos rezar o rosário diariamente, receber a Eucaristia com reverência, resistir às tentações do pecado e buscar a proteção do Arcanjo Miguel. Vamos nos unir como uma comunidade de crentes, apoiando uns aos outros por meio da oração, caridade e compaixão. Juntos, podemos enfrentar a escuridão com confiança, sabendo que a Virgem Maria caminha conosco a cada passo do caminho, nos guiando em direção à luz de Cristo. O poder da unidade, oração e caridade, preparando-se para o futuro por meio da orientação de Maria em tempos de provação e incerteza, o chamado da Virgem Maria à unidade e à oração se torna mais essencial do que nunca.
Sua mensagem é clara, e não basta rezar isoladamente, devemos nos unir como uma comunidade de crentes, unindo-nos em oração e ajuda mútua. A força para perseverar nas tribulações que virão será encontrada não apenas na oração individual, mas em nossa fé coletiva. Maria enfatiza que a oração, quando oferecida em conjunto, se torna uma força poderosa, capaz de criar um escudo espiritual que nos protege ao nosso mundo das forças do mal. O rosário, especialmente quando rezado em unidade, tem um poder extraordinário. Maria nos encoraja a rezá-lo juntos como famílias, como comunidades e como igreja. Ao fazer isso, formamos um vínculo espiritual que se estende muito além dos limites de nossos lares e igrejas, se ele se torna um escudo, oferecendo proteção a nós mesmos e ao mundo em geral. Ao unir nossos corações e vozes em oração, construímos uma fortaleza de graça que fortalece nossa determinação, aumenta nossa proteção espiritual e nos aproxima de Deus. Mas a oração por si só não é suficiente, Maria nos convida a viver ativamente a mensagem do Evangelho por meio de atos de caridade. Ela nos lembra que cuidar dos vulneráveis, ajudar os pobres e mostrar compaixão aos necessitados são maneiras tangíveis de incorporar nossa fé. Esses atos de gentileza e serviço não são apenas gestos gentis, são expressões poderosas de nossa confiança no amor de Deus e fortalecem nossas almas. Ao servir aos outros, somos lembrados do amor e da misericórdia que Deus nos mostrou, e nos aproximamos dele no processo. À medida que nos aproximamos de 2024, a Virgem Maria alerta sobre as crescentes tribulações que testarão tanto a Igreja quanto o mundo. Ela fala de potenciais ataques à Igreja, agitação global e batalhas espirituais que desafiarão os corações dos fiéis. Esses eventos são parte de uma guerra espiritual maior, e Maria nos chama para agir imediatamente. O momento de nos prepararmos é agora, pois as provações que virão exigirão que sejamos espiritualmente fortes de maneiras que nunca imaginamos. Maria exorta todos os fiéis a fortalecerem suas almas por meio da confissão regular, da Eucaristia e da oração diária. Ela enfatiza que não há tempo a perder, a preparação espiritual deve começar agora. Os desafios que virão testarão nossa fé como nunca antes, e somente aqueles que reservaram um tempo para se preparar espiritualmente terão força para perseverar. Embora as provações que virão possam parecer esmagadoras, Maria oferece uma mensagem de esperança. Aqueles que estão espiritualmente preparados, aqueles que se voltam para Deus com fé, oração e confiança, se encontrarão forças para suportar. Maria nos assegura que, apesar da escuridão que pode nos cercar, a luz do amor e da proteção de Deus nunca se extinguirá. Diante da adversidade, devemos lembrar que nossas provações não têm o objetivo de nos punir, mas de nos purificar. Por meio desses desafios, nossa fé ficará mais forte e seremos atraídos cada vez mais para o amor eterno de Deus. A mensagem de Maria, embora fale de tempos difíceis que virão, é, em última análise, uma mensagem de esperança. Ela promete que aqueles que permanecerem fiéis e se voltarem para a proteção de Deus serão protegidos. Mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus nos guiará. Não estamos sozinhos nessa luta, Maria caminha conosco, intercedendo em nosso favor e oferecendo o conforto de seu cuidado maternal. As provações que enfrentamos são uma oportunidade de crescimento espiritual. Por meio delas, seremos purificados e fortalecidos. Aqueles que perseverarem experimentarão o triunfo do amor e da graça divinos. Os desafios dos próximos dias podem nos abalar, mas não nos quebrarão. Com a orientação de Maria, encontraremos forças para enfrentar as tempestades com confiança, sabendo que a vitória de Cristo é nossa para compartilhar. Este é um momento de grande significado espiritual. A Virgem Maria nos chama para aprofundar nosso relacionamento com Deus, para fortalecer nossa fé por meio da oração, dos sacramentos e dos atos de caridade. As provações que virão serão difíceis, mas com a orientação de Maria e a proteção de Deus, emergiremos delas mais fortes, unidos na fé e mais profundamente enraizados em seu amor. Agora é a hora de responder ao chamado urgente de Maria. É hora de abraçar o rosário, participar da Eucaristia e nos comprometer com uma vida de caridade e oração. A Virgem Maria nos assegura que, ao preparar nossas almas, enfrentaremos as tribulações que virão com fé e força. Por meio de nossa unidade, oração e caridade, triunfaremos sobre as forças do mal e compartilharemos o amor eterno e a vitória de Deus.
Obrigado por fazer parte desta jornada. Sua presença torna esta exploração significativa. Que você encontre inspiração, força e esperança nas mensagens de Maria, e que sua fé continue a crescer enquanto enfrentamos os desafios que virão juntos.